Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a essa casa que tem nome de lar, nosso lar. Para quem não me conhece, que nós temos hoje novos participantes, eu me chamo Mônica Costa, sou uma trabalhadora da casa e qualquer dúvida que tenha é só procurar qualquer trabalhador que vai dar as informações pertinentes que forem necessárias. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos alguns recadinhos para dar e a gente está mudando um pouco a formatação da nossa apresentação, que normalmente esses recados eram dados ao final da palestra. E como agora vai ser no início rapidinho, só para não tomar o tempo da nossa querida palestrante, mas são coisas necessárias de serem faladas. Hoje a Isabete está aqui com a gente, do Grupo Espírita Fraternidade. É um prazer ter a Casa Irmã aqui conosco e vai dar uma pala aí do que ela faz de melhor para a gente, que é falar para nós, né? Então vai ser bem interessante isso. E lembrando que a nossa casa
tem várias atividades programadas. Dentre elas, nós temos aqui na terça-feira o Cantinho de Maria, que são a obra do berço conhecida na comunidade espírita, comandado pela Dona Tereza, e a Vandinha, que está ali, que é a nossa costureira de mão maior. Aliás, ela resolve todos os problemas de costura. A Vandinha é a pessoa. Nós temos na terça-feira o nosso grupo Estudo Online da Mediunidade. Quem quiser participar, entre em contato comigo ou com a Helena. Nas quartas-feiras, a nossa palestra pública e atendimento fraterno. Nas quintas-feiras, na parte da manhã, da tarde às 17h30, temos o estudo online com o senhor Adriano, aqui, presencial, aqui na casa, gente, desculpa. É com o Adriano, ele comanda esse estudo e é bem bacana, vale a pena vir, tomar um café, trocar uma ideia aqui sobre a doutrina, que isso é muito importante. E à noite nós temos o estudo online do livro Evangelho e o Livro dos Espíritos. Na sexta-feira a gente é filho de Deus, está de folga, mas não tem problema. Aí tem o sábado, que a gente já começa com a evangelização infantil, e hoje, às quartas-feiras, no horário da nossa palestra, temos a evangelização da mocidade, que é comandada pelo Hélio. Quem tiver algum jovem que queira indicar, teremos imenso prazer em recebê-los. Agora, o recadinho importante que a gente tem também é da nossa excursão, tá? Ela será realizada no dia 2 de agosto. Nós vamos fazer o Festival do Chocolate. E a gente vai sair daqui, vamos fazer umas comprinhas na Rua Tereza, porque, né, somos filhos de Deus. Precisamos, né, Josi, comprar algumas coisinhas. E almoço livre, por opção. E à tarde a gente vai para o Festival de Chocolate também, que é uma maravilha, né? Aí já me falaram, eu sou diabético, tem chocolate diet, não tem problema. Tem vegano, olha só, temos várias opções. Então, o objetivo dessa excursão, gente, não é, além de ser, né, uma coisa que vai congregar o grupo. A gente fez uma agora Raposo, não foi da casa, mas foi bastante gente da casa, onde nós tivemos uma oportunidade muito grande de nos conhecermos melhor, interagirmos. Foi ótimo, realmente foi muito bom. E essa é nossa, da casa, nós estamos organizando e fazendo para poder levantar fundos para as obras da casa. Então, se você não pode ir, indique um amigo para ir. Ou leve, dê de presente. Olha só, de Páscoa, já estou dando agora para você em agosto, mas vamos tentar mobilizar. A gente está colocando isso de uma forma para poder trazer um recurso maior. Outra coisa que a gente vai ter agora no mês de maio, ainda não está em folheto, mas a gente já vai disponibilizar, é um curso de formação para palestrantes e oratória. Então, isso vai ser, já está sendo, vai vir uma pessoa do Rio que vai fazer essa apresentação para a gente, vai ser num sábado às 11 horas. Quem tiver interesse em saber como é que se monta uma palestra, como é que a gente faz, se inscreva, venha conversar com a gente. Isso vai ser disponibilizado também para o 35 Seu, as casas de Iguaba e as casas de São Pedro. E vai ser uma manhã interessante. A gente faz sempre um café, a gente se distrai, vai ser bem interessante para a gente poder. A outra novidade que a gente... Hoje estou cheia de novidades hoje, né? Então, a outra novidade é que hoje, quando a nossa amiga acabar a palestra dela, às 9 horas, ela já vai dar continuidade com a prece final e a gente vai passar para o passe que está sendo na outra sala. Quem quiser participar do passe, é só ficar sentado em silêncio no salão, que a NET vai conduzir as pessoas para lá. Falei tudo, Léo? Falei da evangelização espírita aos sábados. Olha, ele está puxando a minha orelha, gente, mas eu já falei, hein? Mas então... A NET me pediu e eu tinha esquecido. Desculpa, NET. A gente está falido no SAPS, a verdade é essa. A gente não tem nada. Esse mês foi extremamente atípico para a nossa casa. Além dos nossos assistidos, nós tivemos várias pessoas com necessidades urgentes e graves que a gente teve que montar cestas extras. Então, se você pode e deseja, qualquer item será muito bem-vindo, porque a gente está zerado e agora, no princípio do mês, começam as doações dos trabalhadores da casa, mas a gente está pedindo
encarecidamente que vocês doem alguma coisa para nós, que a gente está... Hoje mesmo eu pedi uma cesta extra para uma família que está sem nada na geladeira e a gente não teve o que dar, e a gente vai ajeitar alguma coisa. E faltou alguma coisa, Léo? Tá beleza? Agora, o último pedido, hein? Não vou falar mais nada, é a última coisa. Segunda-feira a gente vai fazer um mutirão aqui na casa, às 8 da manhã até meio-dia. Não só para a diretoria, qualquer trabalhador ou frequentador que queira vir participar, ajudar, pode ser em lavar um paninho, fazer qualquer coisa, será muito bem-vindo, que a gente está precisando também de uma ajuda extra aí, tá? Não vou falar mais não, a palestra é tua, vem para cá, vem. Quem vai fazer hoje a página, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é seu Paulo e a prece, Dona Dilva, e aí a nossa amiga já vai ficar aqui, já vai assumir. Obrigada, viu? Muito obrigada. Seu Paulo, por favor. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. O título da página é Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 9, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração, miraculosamente, qual acontece na vida comum. O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. É indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa aureola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco e lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelado ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Graças a Deus, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui e diante desta lição que tenhamos muita fé em nossos corações. Vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo essa oportunidade, pedindo as bênçãos necessárias para que a nossa irmã Elizabeth nos dê
todo o esclarecimento que estamos precisando nesta noite. Que as suas bênçãos se façam sobre todos nós, Jesus, para que aprendamos mais um pouquinho dessa mensagem tão maravilhosa que é a doutrina espírita. Sua luz se faça nesse momento sobre todos nós. E assim, Senhor, possamos iniciar nosso trabalho desta noite, dando graças a Deus. Queridas irmãs, queridos irmãos, como é sublime esse momento. Momento em que a gente pode estar num ambiente como este, ciente de que Deus está a nos envolver com a chama de luz vinda do seu amor. E essa chama de luz vai caindo sobre nós, fazendo um diferencial muito grande em nossas vidas. Saber que o Cristo, esse ser luz, não desiste de nós, caminha conosco, está sempre presente, fazendo com que não desanimemos em nenhum momento das lutas da caminhada da vida. E com a sua presença, através da força do seu amor, nós vamos nos aurindo de forças de energia para sempre seguirmos em frente, cientes e conscientes de que com Deus, com Cristo, tudo é possível, tudo é realizável, tudo é viável. Com gratidão a Deus, ao meigo Jesus, aos trabalhadores, aos irmãos que nos convidaram, a gente diz carinhosamente, boa noite. Ah, não, eu vim dali de São Pedro. Longe a beça, né? Vou repetir, gente. Boa noite. Melhorou. Seria muito bom, né? Se a gente pudesse ter vocês mais perto da gente para sentir o calor humano e, quiçá, vocês pudessem ali acompanhar no telão. Mas a gente não vai mexer na arrumação da casa. Vou me sentir assim, presa por causa do microfone, mas vamos lá. Nosso tema, a importância do autoconhecimento no mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. E aqui já dá para ver, né, o quanto nós vivemos nesse mundo a diversidade e o quanto nós precisamos trilhar o caminho do Cristo. Nossos objetivos: refletir sobre a importância do autoconhecimento para trilharmos o caminho do Cristo na nossa jornada como espíritos numa sociedade caracterizada pela diversidade. Como está difícil conviver respeitando as diferenças. Perceber que diferenças não são defeitos, mas virtudes. Reconhecer que Jesus é o guia que nos aponta o caminho do amor e da felicidade. Vamos lá. E aí nós começamos com a pergunta: o que significa um mundo diverso? Significa que diferentes grupos possuem diferentes condições históricas de existência. Estas condições são capazes de influenciar gostos, padrões culturais e até mesmo possibilidades de vida. O que nós estamos vendo aqui? Se somos espíritas e sabemos que somos espíritos, criados simples e ignorantes, com o destino da perfeição, trazemos as leis divinas na consciência, temos o livre-arbítrio, sabemos que no processo da caminhada evolutiva pela lei da reencarnação, cada um de nós foi construindo, né, o seu histórico, e dentro de cada histórico, pelas individualidades, cada um foi criando também os seus padrões culturais, os seus gostos. O que nós queremos dizer? Que somos individualidades e que cada um de nós é diferente.
Então não podemos em nenhum momento cobrar do outro o pensar, o sentir, o falar, o viver, o agir como nós. Mas aí a pergunta, será que nós estamos respeitando os diferentes com as suas diferenças? Será que nós, enquanto espíritas, com toda essa certeza de que somos seres que temos uma vida, ou melhor, uma trajetória milenar com várias reencarnações, aonde tivemos várias personalidades, vários egos, como querer, não é, que sejamos iguais? Somos todos diferentes, cada um com a sua individualidade, com os seus propósitos frente à caminhada da vida. E aí nós vamos encontrar esse trecho aqui muito interessante, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item, se eu não estou enxergando direito, 10. Né? É um espírito protetor que trouxe em 1863, né? Olha o que esse espírito nos diz lá no Evangelho. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Será que nós estamos fazendo isso? No momento em que nós estamos vivendo um preconceito acirrado na sociedade, preconceito de raça, de cor, de etnia, de religião, de opção sexual, nós estamos chocando os seres humanos. Mas mais do que estarmos vivendo um preconceito e nos tornando indiferente a esses irmãos com suas diferenças, nós estamos vivendo um momento mais delicado ainda, dentro do próprio movimento espírita e dentro das instituições espíritas, sem generalizar. Porque se nós somos reencarnacionistas e se nós sabemos que tivemos sucessivas existências e que em cada existência nós vivemos uma personalidade e que nelas nós passamos por várias situações, inclusive na questão religiosa. Por que dentro do movimento espírita nós estamos vendo ainda, em pleno século XXI, um preconceito gigantesco em relação aos espíritos? Porque quando se apresenta na casa espírita, numa reunião mediúnica, quando aparece uma comunicação de um espírito que se apresenta como alguém que esteve uma reencarnação católica, ele é muito bem aceito. Mas quando se apresenta na casa espírita, numa reunião, um espírito que se apresenta como um preto velho, como uma preta velha, como uma cigana e assim por diante, ele não é aceito. Aí a pergunta, isso não é preconceito? Isso não é discriminação? Porque se nós sabemos que somos espíritos milenares e que vivemos várias existências, por que o espírito não pode se apresentar com aquela reencarnação aonde mais o marcou? Porque se aquele que foi católico se apresenta como padre, né, como freira, como soro, não importa, é aceito, é porque foi uma das encarnações que mais marcou esses espíritos. Então eles se apresentam desta forma. Mas por que aquele espírito que a gente sabe, a maioria dos irmãos que aí estão se apresentando como pretos velhos, são médicos, foram médicos, não é? Alemães, médicos franceses, e que na casa espírita, onde ele tem preconceito contra eles, se apresentarem como pretos velhos, eles se apresentam como médicos e são muito bem-vindos. Mas as casas que não têm preconceito, eles chegam e se apresentam como pretos velhos, mas são os mesmos espíritos. Por que eles se apresentam como pretos velhos? Primeiro, para não nos ofuscar com a sua sabedoria. Segundo, porque eles gostam de se apresentarem na simplicidade. E terceiro, porque geralmente foi a encarnação como escravo, como negro, que mais marcou a caminhada evolutiva deles, onde eles aprenderam a humildade, o perdão,
a paciência, a resiliência. Então, nós precisamos estar atentos a esse texto do Evangelho, onde esse irmão nos chama a atenção. Sois chamado a estar em contato com espíritos de naturezas diversas, de caracteres opostos, e não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Será que nós estamos vivendo isto? Estamos vivendo esse preconceito, essa discriminação com os espíritos que estão encarnados, e estamos vivendo isso com os espíritos desencarnados. O que nós estamos fazendo com a doutrina em nossas vidas? O que nós estamos fazendo com o princípio da imortalidade e o princípio da reencarnação? A gente precisa repensar, porque o nosso tema é justamente sobre isso. Viver num mundo diverso, que foi o tema da Comerge do ano passado, não é? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e não à sua igualdade. O problema não são as diferenças, mas as barreiras imaginárias que geramos no campo dos sentimentos em relação aos que acreditamos ser conflituoso. Isso resquício dos nossos instintos primários. Então, o problema não está nas diferenças, mas em como nós olhamos estes irmãos com as suas diferenças. O que nós estamos vendo ainda na sociedade, muitas vezes, a pessoa falando muito de respeitar os diferentes. O cadeirante, né, o que tem uma deficiência física, já está difícil de respeitar e conviver. Mas além de respeitar os diferentes, nós precisamos respeitar as diferenças, porque cada ser é um ser, mas nós, pela nossa infantilidade espiritual, o que ainda nos permitimos fazer? Julgar, apontar dedo e termos o preconceito em relação às pessoas. Independente de que elas são, na essência, nós julgamos pela aparência. E onde está a doutrina em nossas vidas? Onde está o amor que Jesus nos convoca o tempo inteiro? Estamos vivendo o verdadeiro amor, no sentido de respeitar os nossos irmãos? O amor é o fio condutor das diferenças humanas, sobre a luz do qual todas as diferenças podem ser superadas, conquanto continue a existir. Olha o que ele diz: o amor é o fio condutor das diferenças humanas. Já imaginemos uma mãe, né, que tem um filho com as limitações que aí estão, com as diferenças que estão, com uma opção sexual que aí estão estampadas. E se ela resolver literalmente ter preconceito contra esse filho, abandonar, que mãe é essa? Que cristã é essa, independente do rótulo religioso? E olha só o que nós vamos encontrar em Mateus: porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? É fácil, gente, a gente amar aquele que tem uma sintonia conosco, que tem uma simpatia conosco, que a gente tem uma relação de afetividade, de carinho, de respeito. Agora, eu quero ver a gente amar aqueles que destoam totalmente deste processo. E o que nós estamos vendo hoje, começando nas famílias, que é a base, partindo para as instituições religiosas, quantas situações de desamor, de desrespeito, de falta de empatia, quando nós estamos vendo hoje a espiritualidade nos colocar que é uma mediunidade que está aflorando aí, a mediunidade empática, nos convidando a nos colocarmos o tempo inteiro no lugar do outro, porque as pessoas estão aí com dores atrozes, e a gente não está se dando conta, porque a gente ainda traz esse ranço do instinto, do lado animal, e a gente não conseguiu sair, como está no Evangelho,
do instinto da sensação para viver o sentimento. E o sentimento, a base maior é o amor. Então, a gente só faz, olha, cria uma imagem e se permite ter aquela imagem daquela pessoa. Se é negativa, a gente vai arrastar isso negativo, sem nem permitir que o outro nos mostre que ele não é aquilo. Então, precisamos estar atento. Nós estamos vivendo num mundo diverso, tanto com encarnados quanto desencarnados. Nunca tivemos tantas diversidades. E a gente tem que olhar para a gente e perguntar o que está faltando para que eu aprenda se eu não tenho condições ainda de amar, a pelo menos respeitar. E o pior disso tudo, que é a indiferença, além do preconceito, a indiferença. Eu me torno indiferente às pessoas que eu caracterizo como seres diferentes, diversos na sociedade. Aonde está a vivência cristã em nossas vidas? É fácil conviver com a diversidade? Não, mas impossível também não é. Mas depende da nossa boa vontade, do nosso desejo, do esforço de compreendermos que naquele outro que nós estamos, não é, gerando toda essa indiferença pelo preconceito, pelo julgamento, existe um Filho de Deus que, querendo ou não, é o nosso irmão, é a nossa irmã. E nós temos o dever de respeitar. Como ser humano, como irmão nosso, como seres numa caminhada evolutiva, lutando, travando uma batalha cada dia como nós, para ser melhor, para alcançar o patamar da perfeição para o qual foi e fomos criados e criadas, né? A lição áurea é o amor. Mas será que aprendemos a gostar uns dos outros? Já nem falo de amar. Mas será que nós estamos pelo menos gostando uns dos outros? Outra pergunta: como anda nosso sentimento em relação à diversidade humana? Olhemos para nós nesse instante. Façamos um questionamento. Sejamos sinceros e sinceras conosco mesmo. Porque a gente rejeita, gente. Não tem jeito. E se puder, a gente passa longe. Quer ver a situação desses irmãos, situação de rua. Como que a gente deixa de lado? Sem se dar conta das dores que vem carregando. Eu lembro aqui de uma história, né, de um irmão que chega para Chico e diz: Chico, a gente sai e vai fazer um trabalho com esses irmãos de rua, mas tem um irmão que a gente faz de tudo, cativa para tirar ele da situação, e quando a gente olha, ele já voltou para a rua de novo. Chico, o que a gente faz para conseguir tirar esse irmão da situação de rua? E Chico olha para ele e diz: meu irmão, olha só, respeita. Enquanto ele trouxer no inconsciente culpas, ele vai sentir a necessidade de ficar nessa situação de rua. Porque para ele é uma forma de se autopunir. E ele só vai sair a hora que ele parar de sentir culpa pelo que ele fez no ontem. Para a gente entender que muitas vezes, quando nós estamos indiferentes a esses irmãos com as suas diversidades, com as suas situações, sejam elas quais forem, nós, na verdade, não temos a mínima noção de penetrar na essência e saber quem é aquele ser. O que ele está passando, para que ele está passando, e tem um propósito. Então, muitas vezes a gente não ajuda e ainda a gente prejudica a situação pela falta de respeito a essa diversidade. Amamos ou pensamos que amamos? Somos fraternos na prática ou temos a fraternidade como informação estéril? Como é fácil, né? Vamos viver a fraternidade. Chega na casa espírita, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo se elogia. Mas saiu dali. Será que a gente está vivendo essa fraternidade na sociedade? Será que a gente está vivendo no trabalho? Será que a gente está vivendo na base que é a casa, que é a família?
a estrutura maior, que segundo a espiritualidade está sendo bombardeada pelos seres trevosos, a base que é a família, a instituição educacional, a instituição religiosa. Se nós não estivermos criando uma estrutura amorosa, solidária, fraterna, na base, o que vai ser da nossa sociedade? Que cidadão nós estamos formando para esse mundo diverso que aí está? Porque daqui para frente, cada vez vamos ter diversidade. Estamos vendo aí a quantidade de espíritos que estão reencarnando com esses laudos de autistas, de TDAH, de TOD. Estou cheia de cliente e professora que estão com os cabelos em pé, porque não estão dando conta de trabalhar com essas crianças, com esses espíritos dentro das suas salas de aula. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Se não tivermos uma visão de imortalidade, de reencarnação, de justiça divina, de misericórdia, de empatia, como é que nós vamos conviver com esses nossos irmãos? Estamos conseguindo manter bons pensamentos com quem não sintonizamos? Será, gente? A gente que sintoniza é uma beleza, né? Mensagenzinha para lá, mensagenzinha para cá, beijinho para lá, beijinho para cá. E quem a gente não sintoniza? Será que a gente está fazendo isso? Porque Jesus diz no Evangelho que se a gente não é obrigado a estar de mãozinha dada, de abraço com os irmãos que a gente não tem afinidade, mas que a gente não deseja o mal, que a gente deseja o bem, que a gente ore por eles, e se puder fazer o bem, mesmo à distância que a gente faça. A gente não tem que caminhar lado a lado, não é? Mas será que a gente está fazendo isso? Ou estamos aí a desejar o mal muitas vezes? Guardamos a boca iluminada, mesmo com aqueles que foram descuidados conosco? Será, gente? Será que a gente não faz uma fofoca democrática de vez em quando? Será que a gente não faz uma intrigazinha pelas costas? Aqui, né? Acho que não tem isso no nosso lar, né? Mas a gente sabe que estamos na sociedade com esse processo todo. A beleza da vida está no ato de todos serem diferentes e terem algo de novo a nos ensinar. Todos nós temos algo a ensinar e temos algo a aprender. Não podemos esquecer que estamos no planeta Terra, escola e hospital. Não podemos esquecer que a instituição espírita, como as demais religiosas, aqui também é uma escola e um hospital. Estamos aqui para aprender e estamos aqui para nos curarmos. Aí a pergunta: o que eu estou fazendo para não sair daqui reprovado? O que eu estou fazendo para sair dessa UTI? Só depende única e exclusivamente de mim. Mas aí eu pergunto, sem respeitar os diferentes e as suas diferenças, eu estou me preparando para me aprovar na existência? Eu estou me preparando para sair daqui tendo me autocurado o máximo possível? Ou eu vou sair daqui, como a gente tem tido notícia, de irmãos que aí estão chegando no mundo espiritual, depressivos, doentes, porque se dão conta que levaram anos na religião, na doutrina, nos trabalhos, mas que não trouxeram para si a mensagem e não fizeram o processo do autoconhecimento, do autoenfrentamento e não fizeram a ressignificação de suas caminhadas, né? É o desafio de conviver bem com a particularidade alheia, sem querer arrogantemente adaptá-la à nossa visão espiritual. Então, nós estamos vivendo um desafio. Mas tem gente que não quer ser desafiado, porque vai dar trabalho, não é, gente? E ninguém está querendo trabalho. Então, que a gente olhe para esse processo de diversidade como um desafio em nossas vidas. Se eu não aceito, se eu não concordo, mas eu tenho que me trabalhar no sentido de respeitar. Eu tenho o direito, né, de discordar, mas eu tenho o dever de respeitar. Não existirá mundo de regeneração sem convivência pacífica e conhecimento profundo
de si mesmo. Como conviver pacificamente sem estar convivendo amorosamente, fraternalmente, respeitosamente com essas diversidades. E aí eu pergunto, você se conhece? Quem aqui se conhece? Quando na primeira sessão de terapia a gente pergunta para o cliente assim, quem é você? Ou melhor, quem sou eu? Você sabe quem é você? A pessoa leva um choque. A maioria desfila nome, profissão, se bobear fala até lá do salário, mas não sabe quem é. Aí eu pergunto, nós sabemos quem nós somos? Nós nos conhecemos? Sabe por quê? O quê? Alguém falou alguma coisa. Eu vou precisar, Miraldo, que você ligue aí o notebook, que eu não vou enxergar o que está aqui, não. Sabe por que você se comporta de determinada maneira? Será que nós paramos para olhar para nós e perguntar por que eu ajo dessa forma? Por que eu sou tão preconceituoso, tão preconceituosa? Por que eu sou tão indiferente às pessoas que são diferentes de mim? Por que a minha convivência na família está tão tóxica? Porque o que nós estamos vendo são pessoas controladoras, narcisistas, que querem que as pessoas sejam do molde que ela cria para as pessoas. E nós estamos vendo aí as relações totalmente tóxicas, doentias, quando na verdade o projeto divino para nós são relações saudáveis, prazerosas, luminosas. Mas se nós estamos doentes, cheios de preconceitos, como que nós vamos ter relações dessa forma? Nós estamos exigindo do outro aquilo que o outro não tem para nos dar ainda, esquecendo que nós também não temos o que dar para o outro. Então que a gente fique se questionando o tempo inteiro, né? Sabe o que deseja mudar em sua vida? Será que nós sabemos? O que a gente não quer mais para a vida da gente? O que verdadeiramente eu quero para a minha vida? Eu estou batalhando, travando uma batalha para não fazer mais aquilo que eu não quero para a minha vida? Para não deixar o outro fazer comigo aquilo que eu não quero? Eu estou estabelecendo limite nas minhas relações? Eu estou aprendendo a dizer não? Eu sei o que verdadeiramente eu quero para a minha vida? Eu estou lutando para viver aquilo que verdadeiramente eu quero na minha vida? Porque tem gente que diz assim, obrigada, eu quero, aí bota lá uma lista, mas você pergunta, está fazendo o quê? Nada. E fica esperando que o outro faça, não é? Para que melhore. Sabe como mudar? Se nós estamos lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Essa frase é velha, mais velha do que eu, né? Até porque eu estou idosa, velha não. Mas a gente está fazendo esse processo do se conhecer, né? E aí vem a pergunta, quem sou eu? Onde estamos em nosso processo evolutivo? Primeiro, se estamos ainda no planeta de provas e expiações, sinal que nós ainda temos muito que aprender, mas estamos tirando as lições dentro das situações que a vida nos apresenta, porque as situações chegam, só tem um propósito. Se Deus é bondade, justiça e amor, o propósito é aprendermos. Aprendemos para quê? Para amadurecermos espiritualmente e seguirmos a caminhada evolutiva. Estamos tirando lição? Não. Aí a situação vem numa dose maior. A doença chega e diz, desperta, acorda, tira conhecimento disso aí, amadurece. Você não aprende a lição, passa um tempinho, a doença vem em dose dupla. Você não aprende de novo, a doença vem novamente e acaba te levando à desencarnação. Por quê? Nós não conseguimos ver as situações que chegam na nossa vida, seja em forma de problemas, de conflitos, de dores existenciais, de dores emocionais, de doenças, a gente não consegue ver como um chamado
uma lição, para um aprendizado, para que a gente avance. A gente acha que Deus está sendo injusto, que a gente não merece, que Ele está nos castigando. Olha que visão tacanha de quem seja Deus. Qual o meu grau de entendimento das leis divinas? Elas estão na nossa consciência. Nos perdemos porque fugimos dela. A gente entende as leis divinas? Se tivéssemos pautado a nossa vida desde o começo, não teríamos virado filho pródigo nem filha pródiga, como o filho da parábola. Porque todos nós somos filhos pródigos e filhas pródigas. Saímos, nos afastamos do Pai, nos centramos no orgulho, no egoísmo, no egocentrismo, exacerbamos de tal maneira o nosso ego que nós achamos que éramos maiores do que Deus. E agora construímos tantas situações equivocadas que agora estamos recebendo a oportunidade de trazermos no nosso inconsciente esses arquivos para que possamos reeducarmos-nos, ressignificarmos a caminhada e seguirmos. Se não fizermos isso, estaremos parados no tempo e no espaço, perdendo a oportunidade da existência. Quais os meus defeitos? Quais as qualidades? Primeiro, que a gente sempre olha o negativo em detrimento do positivo. Nosso cérebro tem uma facilidade imensa. A gente nunca vislumbra as nossas qualidades, as nossas virtudes. A gente sempre vai para o negativo, para os defeitos, para os sombrios, mas nós precisamos identificar os nossos sombrios. Não só identificar, mas nos responsabilizarmos por eles, para que possamos fazer o processo da reeducação. Sem isto, a gente vai continuar caminhando nos equívocos, sem nos libertarmos, em nos autocurarmos. O que me torna um ser individual? Que atitudes cristãs estamos tomando no nosso cotidiano? Gente, desrespeitar os diferentes e as suas diferenças é atitude cristã? Então, por aí a gente já vai vendo o quanto nós estamos estanques da pureza da mensagem do Cristo. O quanto nós nos distanciamos desta mensagem tão consoladora e esclarecedora, que chegou para ser reforçada, relembrada com a doutrina espírita. E é uma coisa que nós precisamos fazer o tempo inteiro para nós. O que estamos fazendo com a doutrina em nossas vidas? Quem sou eu? Jesus nos propõe a necessidade do autoconhecimento, visando uma análise de nossa consciência, que, por sua vez, propicia condições de entrarmos em contato com a centelha divina que existe dentro de nós. Se nos afastamos da lei divina que está na consciência, exacerbamos o nosso ego, criamos as situações, nos transformamos nos filhos pródigos e nas filhas pródigas, arquivamos todos esses equívocos no nosso inconsciente. Hoje eles estão aflorando para que eu possa fazer um processo de renovação, de reconstrução. Mas é a pergunta, eu preciso me autoconhecer. Por isso, quando o cliente chega pela primeira vez na sessão, eu sempre coloco 100%, você tem certeza que você quer fazer a terapia? Porque se você não quiser fazer a terapia, você vai gastar tempo e dinheiro, e eu não estou aqui para tirar seu tempo e seu dinheiro. E 95%, você tem que ter consciência que a terapia é você que faz. Eu vou contribuir no máximo com 5%. Aí tem gente que faz terapia, mas na verdade faz catarse, né? Chega, fala do gato, do cachorro, ao marido, à esposa, ao pai, ao avó, à tataravó. Todo mundo tem culpa e responsabilidade. E ainda sai da terapia dizendo, ô, beleza, falei da família toda. Ai, que alívio. Fez a terapia? Não, porque não está
olhando para si, fazendo o processo de autoconhecimento. Nós vamos encontrar na questão 919, Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Um sábio da antiguidade vou-lhe disse: conhece a ti mesmo. E aí vem o Santo Agostinho nos dizer: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito, que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém a entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será, gente? Se nesse exato momento a morte chegasse e dissesse assim: venha, meu irmão, está na sua hora, a gente estaria em condições de ir, com a consciência tranquila do dever cumprido? Ou a gente estaria correndo o risco de chegar no mundo espiritual ainda adoecidos? E aí, o que é o autoconhecimento? A habilidade de conhecer o nosso mundo interno, nossas emoções, pensamentos, desejos, medos, crenças, frustrações e assim por diante. É compreender a nossa verdadeira essência. É um trabalho que a gente está montando para uma oficina na Casa Pedro, em maio, lá em Macaé. Trabalhar os nossos sombrios. Porque se eu não olho para mim, não identifico, e aí não sei se está dando para ver, a gente traz aí o iceberg, representando o nosso consciente e até o inconsciente coletivo. Nosso comportamento, ou os nossos comportamentos e ações, estão no nosso consciente. Mas as nossas emoções, pensamento, desejo, medos, crenças, frustrações e muito mais estão no nosso inconsciente. E eu tenho dito muito isto. Nós somos 90% inconsciente e 10% consciente. Por quê? Se eu tenho várias existências, em cada existência eu tive uma personalidade, tudo que eu vivi está registrado no meu inconsciente. Quem é que comanda, que gerencia, administra a minha vida no hoje? 90% do inconsciente, muito mais do que os 10% do meu consciente. E a gente não se dá conta disso. Às vezes faz uma escolha, toma uma decisão e diz: eu? Não fui eu, né? E aí, as causas de todo esse processo que aflora do inconsciente para o nosso consciente está requerendo esse nosso autoconhecimento para que a gente possa se reeducar. E se reeducando, a gente vai se autocurando, se libertando e tendo saúde espiritual. Ninguém, em alguma exceção, está aqui na Terra sadio. Somos doentes espiritualmente falando. E como nós, enquanto espíritos, estamos doentes, esses arquivos nossos cobrando a ressignificação está aflorando, se transformando em dores emocionais que aí estão. E quando a pessoa não busca o tratamento numa religião, não busca uma casa espírita, não busca uma terapia, não busca um psiquiatra, se for preciso, uma medicação, ela vai ficar literalmente doente psiquicamente. Vai chegar à depressão, ao pânico e assim por diante. É o que nós estamos vendo hoje. Mas ninguém vê isso como um convite da consciência para que se autoconheça e se autocure com a renovação. O autoconhecimento também ajuda a perceber como os outros nos veem e como nos encaixamos no mundo em que vivemos. Então, podemos dizer que o autoconhecimento nos ajuda a melhorar nossa relação com nós mesmos, mas também a nossa relação com o mundo. Então, quando eu me conheço, quando eu sei das minhas fragilidades, das minhas limitações, eu tenho uma facilidade maior para ser empático. Porque a partir do momento que eu conheço as minhas limitações, as minhas fragilidades,
Eu olho para o outro e percebo, ele é um filho de Deus. Ela é uma filha de Deus. Está numa batalha como eu para ser melhor. Qual é o histórico que ela traz? Quais são as dores emocionais que ela traz? Quando nós estamos vendo aí, reencarnando espírito que tem sido resgatado de zonas umbralinas, com culpas e remorsos atrozes, levado para a colônia, serem tratados, estão reencarnando como uma última oportunidade. Quem são esses espíritos? Será que não são esses irmãos que estão aí com tanto laudos? Porque a dor da culpa, do remorso é tão grande no inconsciente que vem com o próprio perispírito lesado. Por isso tantos problemas cerebrais, neuronais e assim por diante. E a medicina tradicional não está capacitada, em sua maioria, para tratar esses seres, porque só vê o corpo, mas não vê a alma. Não sabe o que vem por trás disso que está refletindo no corpo físico. E o corpo físico é aonde nós filtramos tudo aquilo que nós trazemos das nossas vidas passadas no nosso inconsciente. Bendito corpo físico. Mas eu posso me livrar das doenças do corpo físico se eu começar a fazer esse processo de autoconhecimento e me renovar para recomeçar a minha trajetória de forma diferente, porque aí eu vou eliminando tudo isto com a minha renovação. Não adianta só tomar passe, não adianta fazer tratamento de desobsessão, de fluidoterapia, se eu não fizer o processo da mudança interna. Tudo vai ajudar, mas se eu não fizer a mudança, eu vou continuar com os mesmos processos na minha vida. Então não se permitam isto. Não se permitam. E quando a doença aparecer no corpo físico, encare com naturalidade e veja, é Deus permitindo que eu expurgue situações que estão mal resolvidas de vidas passadas, arquivadas no meu inconsciente. É a oportunidade de eu literalmente me limpar de tudo aquilo que vem atravancando a minha caminhada evolutiva. Então, o autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar, tá? Conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Está lá em Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919. Partindo para ir fechando, né? Porque eu estou vendo que o relógio aqui corre mais do que lá no Fraternidade. Conhecer-se a si mesmo. Se o autoconhecimento é a chave do progresso individual, então conhecer-se é libertar-se da ignorância, adquirir domínio e poder sobre si mesmo, sobre si mesma. Estudar a si mesmo e a si mesma exige duas posturas. Atenção plena. Quer se autoconhecer? Observe-se o tempo inteiro. Observe o que você pensa, o que você sente, o que você verbaliza, o que você faz. Esteja antenado o tempo inteiro com você. Para quê? Perceber o que está destoando das leis divinas, da mensagem do mestre, da mensagem da doutrina, do evangelho. Repensa, ressignifica. Interiorização, ato de enfrentar seu mundo interior, arte de ouvir a consciência e aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando no nosso mundo íntimo o tempo inteiro, buscando nos tocar, nos sensibilizar, nos cativar. Mas será que a gente está ouvindo? Porque a gente está numa zona de conforto desconfortável. Está doendo, está machucando, mas a gente está ali renitente, porque a gente não quer fazer o processo do autoconhecimento. A gente quer que o marido faça por nós, a esposa faça por nós, o patrão faça por nós, o vizinho, o filho. A gente quer que o outro faça. Ou então a gente joga a responsabilidade para quem? Para o médium, para o mentor espiritual, a gente joga a culpa para o espírito obsessor. Gente, vamos parar com isto. Sejamos adultos, maduros,
Paremos de tudo é obsessão. Até porque, gente, jamais um espírito vai fazer um processo obsessivo em nós se nós não começarmos com um processo de auto-obsessão. Nenhum espírito vai sintonizar e criar um processo obsessivo em mim se eu não tiver um sombrio que abra a conexão para sintonizar com esses espíritos. Então, quando perceber que tem alguma coisa, achar que tem um espírito interferindo, olhe para si e pergunte: aonde eu abri canal? Aonde eu sintonizei? Diga-me quem és, que eu te direi com quem andas. Não quer ter espírito obsessor? Olhe para si e veja quem você é, como você está, qual a sua vida, quais têm sido as suas ações. Se são no bem, nenhum espírito obsessor fica do nosso lado. Então, nós estamos ainda muito crianças espiritualmente falando, jogando a responsabilidade sempre para os espíritos, ou jogando a responsabilidade para o outro resolver a nossa vida. É o médium que tem que resolver, é o mentor espiritual que tem que chegar, né? É o pastor, é o padre, é o líder daqui. Ninguém. O processo é individual e intransferível. Ou eu faço, ou eu faço. Então, quem se autoconhece e ilumina-se, segue o caminho do Cristo, que é o caminho do coração. E, deixa eu voltar aqui. O caminho do não julgar, pois quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Aqui ninguém julga ninguém, né? Só aponta o dedo. Tá todo mundo sério, né? Não as rotula. Não as divide entre bons e maus, crentes e ateus, puros e impuros, perfeitos e imperfeitos, e ama indistintamente. Está lá em Mateus: não julgueis para que não sejais julgados. Aí a pergunta: temos julgado? Então olha o nosso tema. A importância do autoconhecimento para que a gente possa viver num mundo diverso, seguindo os caminhos do Cristo. Eu preciso me autoconhecer para que eu possa realmente aprender a conviver com essa diversidade. Gente, eu estou indo e vindo. Então, olha lá, quem ama, apoia, compreende os diferentes e aceita as diferenças. O futuro regenerador do planeta não comporta a crueldade silenciosa da indiferença. A convivência da regeneração é construída da luz da autenticidade, da parceria, da cooperação e do auxílio mútuo. Procuremos o lado melhor uns dos outros. Deixemos a fraternidade iluminar os nossos sentimentos. Que expressões mais nítidas poderemos registrar para definir a maioridade espírita nas relações humanas? Então, quem ama, apoia, compreende os diferentes e aceita as diferenças. Que a gente saia com essa frase daqui na noite de hoje. E aí, a fraternidade como eixo de todas as diferenças, agregando os diferentes. Que solução mais segura e promissora pode se propor para curar o nosso egoísmo? Então, gente, se no passado o egoísmo fez com que nas relações nós fôssemos tão indiferentes à dor do outro, utilizando os irmãos sem a menor dó, sem a menor compaixão, hoje Deus está nos dando a possibilidade, a oportunidade de estarmos nos relacionamentos os mais diversos possíveis, para que nós possamos fazer um processo do autoconhecimento e aprendermos a conviver, respeitando, amando esses nossos irmãos com as suas limitações e diferenças. E aí eu tirei do livro Diferenças Não São Defeitos, porque a irmã Cidufo nos diz: diferenças não são defeitos, mas virtudes. O que é defeito para nós
aos olhos de Deus pode ser virtude. Então, a ética da fraternidade é o eixo saudável para as diferenças e para a boa relação entre os diferentes. Gente, e aí, qual a importância de vivermos em um mundo diverso? A importância da diversidade está intrínseca em nosso dia a dia. É na multiplicidade que encontramos oportunidade de aprendizagem e da prática de habilidades diferenciadas, empatia, inteligência emocional e compreensão. Eu digo que nunca tivemos tanta necessidade de 3 palavras: paciência, compreensão e empatia. Em cima da hora, fechando, na doutrina espírita, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceito de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade, desprovido de qualquer preconceito, e a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido para a humanidade. Então, meus irmãos, se nós estamos aí com a oportunidade da doutrina espírita em nossas vidas, com os princípios da doutrina que norteiam a nossa caminhada, nos dando a clareza de quem somos, de onde viemos, para que estamos aqui, para onde nós vamos e o que nós precisamos fazer para verdadeiramente sairmos daqui bem melhores do que nós chegamos, que nós deixemos de lado esses nossos preconceitos, essas nossas indiferenças, que aprendamos a amar. Se não tivermos condições de amar, que pelo menos a gente respeite os nossos irmãos de humanidade, mas não só os encarnados, mas os desencarnados que estão aí servindo a Jesus como o grande Pai, Criador de tudo e de todos nós, para que a gente verdadeiramente consiga viver a fraternidade, ajudando Jesus para que o nosso planeta se regenere o mais rapidamente possível. Um abraço carinhoso, um beijo no coração. Vamos dar seguimento agora à segunda parte do trabalho, que são os passes. Quem quiser tomar o passe, fica sentadinho nas suas cadeiras, que vai ser chamado. Aplicadores Adriano, Tereza, Elise, por favor. Nesse momento, aonde certamente fizemos mais do que nunca e com mais facilidade e veemência a conexão com Deus, nosso Pai amoroso. Nos conectamos com o meio Jesus e com os trabalhadores que aí estão, com os nossos amores, que possamos fazer silêncio na alma e nesse instante dizer: Pai, és bondade, justiça e amor. Ó Pai,
como é sublime e gratificante ter a certeza de que és esse Pai, que nos olha com compaixão, não nos julga, não tem preconceito para conosco, não se torna indiferente a nós, mas nos ama, nos compreendendo, nos respeitando com a maturidade que nós temos. Pai querido, que desse imenso amor neste instante possa fluir uma chama de luz, que rompendo o espaço, Senhor, chegue até nós. Que essa chama de luz nos vista, limpando, Senhor, a nossa aura, limpando os nossos corpos sutis, impregnando-nos de energia que hão de revigorar a nossa força, nos trazer coragem e disposição para nos olharmos e nos autoconhecermos, fazendo a transformação precisa e necessária em nós, Senhor. Ó Pai querido, que esta chama de luz se espraia por essa aldeia, pelo nosso Brasil, e envolva, Senhor, esta humanidade, ainda com tantas dores, com tantas lágrimas, com tantos lutos e sofrimentos, frente a essas guerras e violências. Deixa-nos, Pai, vestidos na chama do Teu amor, para que saiamos daqui revigorados e revigoradas, para continuarmos a caminhada da vida, Senhor, com ânimo e disposição, para seguirmos em frente, sem nos deixarmos abater ou desanimar. Meigo Jesus, como é bom, Jesus, saber que ausculta nossas almas, percebe as batalhas que estamos travando, Senhor, compreendendo as nossas limitações, nos aceita, Senhor, não és indiferente a nós, não nos abandona, nos olha e nos diz: ah, meu irmão, ah, minha irmã, se afastaste da lei divina, se equivocastes, se afastando da escolha do livre-arbítrio dessas leis, não tem problema. Recomeça, recomeça e recomeça, porque eu estou contigo. Ressignifica esses sombrios, traz à tona as suas boas virtudes conquistadas no ontem também. Não se martirize tanto, não se torture tanto, não se condene tanto. Tenha misericórdia e compaixão de você. Ame-se, cuide-se, respeite-se e siga em frente. Eu estou contigo a cada milésimo de segundo, passando o meu amor para que você não desanime, mas prossiga, olhando para frente e para o alto, ciente de que eu estou contigo. E aí você há de aurir força para seguir. Jesus, que essa chama de luz vinda do teu amor nos envolva, penetrando em nossos chakras, revigorando nossas células, tecidos, sistemas e órgãos, revigorando todos os nossos corpos sutis e o nosso corpo físico. Que esse amor, Jesus, possa abraçar o planeta Terra nesse instante. Que esses braços amorosos assambarquem o planeta e o seu amor flua, penetrando em cada ser que aí está ligado ao planeta, encarnado ou desencarnado, fazendo diferencial em suas vidas. Gratidão, Pai amado. Gratidão, Jesus querido, por tanto amor, misericórdia e compaixão.
Gratidão aos nossos amigos e amores que não descansam nas lutas para conosco, não nos abandonando, não tendo preconceito frente às nossas escolhas, decisões e atitudes, muitas vezes ainda equivocadas. Não se tornam indiferentes a nós, nos respeitam e nos amam. Gratidão, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos, que uma cascata de luz se faça neste espaço, caindo sobre nós encarnados e desencarnados, para que todos saiamos daqui, todas saiamos daqui, mais do que nunca convictos de que só o amor edifica e constrói. Gratidão, 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 Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.